Em um futuro não tão distante, onde a tecnologia desafia os limites entre o humano e a máquina, inteligência artificial apresenta pra gente David, um menino robô que é programado para amar. Mas essa não é uma história sobre androides e cidades futuristas. É uma releitura sombria de um dos contos de fadas mais populares do século XIX, o Pinóquio de 1883, do autor Carlo Collodi. E assim como o boneco de madeira que sonhava em ser um menino de verdade, David embarca em uma jornada onde cada detalhe visual, desde a arquitetura e o design dos personagens, reforça sua busca por humanidade. O filme, sob direção do Steven Spielberg, que assume o projeto, que foi idealizado pelo Stanley Kubrick, transforma essa narrativa em uma experiência única, que acabou sendo um destaque na filmografia do diretor e dos anos 2000. Olá, meu nome é Marcos Diniz Quiz, é no final. Aqui a gente fala sobre direção de arte, cenografia, cinema e teatro, e hoje sobre a produção do filme IA, Inteligência Artificial, do ano 2001. Esse vídeo a princípio vai ser só sobre a produção em si, que acabou saindo nos cinemas. E eu vou falar mais sobre a parte de design, de produção desse projeto em um outro vídeo, porque a concepção dele parte muito mais do que foi criado pelo Stanley Kubrick. Então aqui a gente pode voltar para o vídeo, mas antes disso, você já seguiu o canal? Já se inscreveu aí embaixo? E toda semana tem 2 vídeos sobre esse universo aqui. Também já curte aí, tá bom? Então vamos direto pro vídeo. Em questões cinematográficas, né, o filme ele é bem dicotômico, né? Ele tem 2 lados bem diferentes e que são propositalmente opostos dentro da produção, onde a gente tem a casa Swinton ali no começo e também muitas das cenas que acabam passando ali no final, quando eles estão no escritório da empresa, eles concebem ali um design de produção muito mais realista, e isso daí parte muito do que o Kubrick idealizou para o projeto, onde ele queria que esse universo, né, ele não fosse só algo futurista e megalomaníaco, ele queria criar realmente um futurismo que fosse prático, que realmente fosse possível de ser realizado e principalmente que conectasse o espectador com os personagens, principalmente ali naquele começo da história, onde a gente não consegue identificar tanto ali em que futuro, o quão no futuro a gente está, com exceção de um ou outro elemento que são realmente muito futuristas ali. O restante do cenário todo, praticamente, a gente tem uma casa comum, muito entre aspas, né, de uma família muito rica, e que conforme o andar da história a gente vai entendendo que sim, a gente está no futuro muito lá pra frente e distópico e muito tecnológico. Então isso aproxima a gente do personagem para depois fazer com que a gente consiga acompanhar ele pela parte mais descolada da realidade. Como, por exemplo, o que é usado ali na Hold City, né? Que é um cenário que acaba aparecendo ali da segunda metade para o final do filme, onde a diferença é muito brutal em relação aos cenários anteriores do filme, onde é uma zona de entretenimento decadente com neons piscantes que acaba se tornando até um dos piores pesadelos dentro do universo de Metrópolis. Spielberg, em uma entrevista de 2001, ele disse que esse cenário era propositalmente inspirado em um parque de diversões, só que em um formato mais apocalíptico. E a referência dele para ser um parque de diversões não é meramente desproposital, né? Até porque no próprio livro do Pinóquio a gente tem esse parque de diversões, assim como mesclando 2 fases ali do livro, né? Onde o Pinóquio é seduzido por um espetáculo de teatro de marionetes e até mesmo lá na frente com um parque mesmo de diversões. E aqui colocando no filme como o David sendo atraído por esse mundo bem falso e cheio de brilho. Além da própria Road City, o contraste acaba sendo muito mais enfático, mas que a gente consegue conectar em coisas existentes ainda hoje,
é a Flash Fair, que foi muito inspirado nos circos de horrores do século XIX, né? E aqui eles pegam como referência muito do trabalho fotográfico que foi feito pela Diane Arbus. E no livro Freak Show, de Robert Bogdan, a gente de uma forma totalmente violenta e muito para tentar mostrar ali a violência como uma ferramenta de medo, né? E usada para o entretenimento. E claro, sempre com um paralelo com o que tem na história do próprio Pinóquio, né? Quando ele é capturado ali atrás por um dono de uma trupe de marionetes, onde ele vai explorar o Pinóquio para conseguir ter como atração e muito rentável. Uma coisa que eles tentaram trabalhar bastante aqui nesse filme foi as variações dentro da tecnologia e muito porque a gente tem dentro do visual, tanto no passado como já se discutia isso, mas como hoje, que o David com o rosto dele quase dentro do limite do perfeito, mas já quase caindo ali pro Uncanny Valley, onde a gente tem aquela perfeição, mas a gente consegue perceber que aquilo não é humano. É um conceito que foi muito elaborado ali pelo próprio Stanley Kubrick no começo da sua produção e os rascunhos que ele estava fazendo para o projeto. O seu design propositalmente incompleto ecoa um Pinóquio quase como o ali no final do livro, onde ele já está afeiçoado e ele quer fazer o possível para fazer o certo e tentar agradar, mas sem se meter tanta confusão. Já Gigolo Joey, com um traje bem vintage e os movimentos bem coreografados, lembra muitos artistas de cabaré que foram fotografados por Arbus em 1960, que é ali naquele período considerado figuras marginalizadas. Esses personagens que são secundários, mas que estão muito mais para outros tipos de serviço do que o próprio David é concebido, a direção de arte tenta não os tratar tanto como meros robôs, mas tenta pensar neles e trabalhar eles como se tivessem em todos os aspectos possíveis, em um conto de fadas invertido. Tanto aspectos de necessidades, anseios, aparência e até a história do próprio personagem ali. E aqui a gente tem dois pontos que eu acredito que sejam muito importantes ali, muito mais porque a gente começa a se afastar muito da história que foi concebida pelo Stanley Kubrick e entra muito mais o que o próprio Steven Spielberg pensava daquela realização, não só como filme, mas como uma produção que ia ser distribuído em uma escala muito maior do que o próprio Stanley Kubrick se importava que isso fosse distribuído, né? Que é a cena a partir do momento onde o David encontra a Fada Azul, submersos em um dos momentos, eu acho que mais emblemáticos do filme, mais sentimentais. John Harlan, que era um dos produtores do filme, em um relato que ele deu em 2002, ele diz que a ideia do Kubrick inicialmente ali era usar imagens de fada muito mais dentro do estilo arquitetônico barroco, né, para fugir bastante dessa parte de conto de fadas e ser uma fada quase artística, dizendo, né? E aqui ele acaba sendo substituído pelo Spielberg por uma fada muito mais próxima do que a gente conhece da própria Disney. Tá muito mais próximo de uma figura maternal, só que ainda de certa forma um pouco distante. Essa escolha que o Spielberg fez acabou refletindo bastante ali na dualidade do filme, que é a tensão entre a frieza da tecnologia e o lirismo do conto de fadas. E aí a outra parte é o epílogo que foi criado ali pelo Steven Spielberg. Os alienígenas futuristas, e é um momento onde ele se afasta muito mais da produção ainda criada pelo Stanley Kubrick. Porque enquanto diretor de 2001, Um Odisseia no Espaço, que preferia finais abertos e sem muita explicação, Steven Spielberg escolheu uma conclusão muito mais emocional, exatamente sabendo que isso faria com que, não que o filme tivesse uma relevância muito maior, mas com que ele conseguisse se conectar com as pessoas de uma forma muito mais fácil do que se fosse um final aberto.
certo. E é uma coisa que tá muito dentro do universo dos filmes do próprio Steven Spielberg, né? Esse final eu acredito que conversa muito com o estilo de produção dele. E talvez até muito inspirado ali pelo próprio Pinóquio da Disney. Mas mesmo aqui nessa versão que foi lançada, existe uma ressalva, né, de que o David ele não se torna um menino de verdade. Ele apenas acredita nisso em uma ilusão tão frágil quanto a do final do livro do Carlo Collodi, onde apesar de se tornar um menino de verdade, Pinóquio ainda carrega braços de madeira. E hoje, 24 anos depois de ter visto o filme pela primeira vez e ter revisto ele conforme o passar do tempo, eu acredito que esse final bem agridoce e emocional que o Steven Spielberg coloca no filme deixa muito mais próximo da nossa realidade. Só que ao invés de pensar que a tecnologia pode se tornar cada vez mais humana com o avanço da inteligência artificial, de verdade não a do filme, e da tecnologia, mostra que na verdade a gente pode estar muito mais no oposto dessa transformação, onde o humano pode se tornar cada vez mais artificial. Às vezes até mais do que a própria inteligência artificial. O filme Inteligência Artificial nada mais é, no fundo, um espelho. Nele a gente consegue ver diariamente o nosso medo de como que a tecnologia hoje avança tão rápido e para lugares onde a gente nem imaginava. E até mesmo ressalta uma pergunta que o Kubrick fazia muito em torno dessa produção, de que o que é que nos tornava humanos. Uma história que começa com um boneco de madeira e termina com um robô sobre as luzes de um circo distópico. Ambos em busca de um amor, que talvez nunca possam compreender. E é isso, muito obrigado se vocês viram o vídeo até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo e coloquem aqui embaixo seu comentário sobre o filme 2001, você lembra quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme e o que foi que você sentiu? Porque na minha cabeça eu ainda tenho muito vivo o que esse filme foi pra mim durante muito tempo, em diversos aspectos. Então é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!